pura e autocura, fala do perdão, mas ele vai tratar muito das mágoas, na verdade, né? Então, vamos lá. E até interessante, porque essa senhora que foi derrubada pelo ladrão, bateu com a cabeça, né? E a gente vai pensar no perdão. Como perdoar uma pessoa dela, né? A gente que não sofreu a situação, né? Que não se machucou, até a gente fala, não, perdoa, coitado, não sabe o que faz. Mas será que a gente perdoaria se fosse a gente que estivesse na situação dessa pessoa, com a cabeça lá quebrada, com dores? É difícil, né? Perdão, assim, quando a gente para pensar no perdão e a gente pensa que o perdão é o esquecimento total de qualquer mal que tenham feito por nós, fica difícil a gente se imaginar fazendo, né? Exercer, vivenciando esse perdão de fato, né? Eu acho muito difícil. Posso dar só um pitaquinho? Eu me lembro de Pode, um dois. escritor espírita que eu gosto muito, Nazareno Sorin, Torini. Ele dizia: gente, o espírita não é esclerosado, a gente perdoa, mas não É, pode esquecer. é verdade. Perdoar, a gente perdoa, agora ninguém é esclerosado, A não gente pode. vai esquecer com o tempo, porque o perdão ele precisa muito do tempo, né? O perdão ele é vivenciado, vamos dizer assim, ele inicia e termina com a ajuda do tempo. Não é uma coisa que a gente assim, tá bom, eu te perdoo e pronto. A gente faz isso da boca para fora, mas verdadeiramente perdoar está ligado ao seu pensamento, com o sentimento, a emoção que está dentro de você, ligado ao fato que você está querendo perdoar, não é assim, instantâneo. E é bom que a gente saiba disso porque a gente se cobra menos, né? Senão a gente vai ficar se cobrando, ai, que espírita péssimo eu sou, que eu não consigo perdoar assim de pronto. E tá tudo bem, isso é normal. A gente não conseguir perdoar assim, atuando, você tem da boca para fora, uma besteirinha, diz, desculpa, perdão, esse social a gente faz, mas o perdão para algo mais significativo, que nos atinge nas fibras mais íntimas, não é fácil. Precisa de tempo. E a gente não pode se cobrar de que não seja, ou que o tempo seja curto. Cada um vai ter seu tempo, conforme a situação vivida e conforme, isso é importante, conforme o seu íntimo está naquele momento. Porque a gente também tem muito disso. Às vezes a gente está numa fase da vida em que o nosso íntimo está sobrecarregado de emoções negativas, a gente está saturado do momento em que a gente está vivendo, que às vezes está muito difícil, a gente está vivendo desafios demais. Então a gente está meio saturado, né? A paciência nossa está muito reduzida. Então, se a gente vai viver uma situação que vai exigir da gente o exercício do perdão, fica muito mais difícil. E aí, esse tempo da gente conseguir fazer esse perdão de fato é muito maior. E eu nem ia começar falando dessas coisas, mas eu acho importante a gente se situar nesse ponto, para não ficar essa autocobrança. Eu sou espírita, eu tenho que perdoar. Né? Eu sou espiritualista, eu tenho uma religião, eu acredito em Deus, então eu tenho que perdoar. Não é bem assim. É favorável que você perdoe. Que o primeiro beneficiado do teu perdão é você. Porque isso vai gerar, a gente vai ver, uma sequência de benefícios íntimos, assim, tanto emocional como mental, mas também orgânico em você, que o primeiro beneficiado é você, por esse ato, por essa vontade, esse desejo de perdoar. E depois, em sequência, vem a pessoa ou as pessoas que precisam do seu perdão, é uma boa essa, né? Pensar sobre isso, mas precisam do seu perdão, precisam seguir o caminho delas sem que você fique remoendo essa situação e, às vezes, desejando o mal dessas pessoas ou numa posição meio que justiça, entre aspas, porque é muito mais uma vingança do que justiça, onde você, eu perdoo, mas lá na frente ela vai ver, tomara que ela caia. Gente, isso é perdão? Ou isso é uma busca de uma Praga. justiça torre? É uma praga, resumiu bem. Sinceridade. Isso é sinceridade, é um nome bonito para praga também, sério. Isso não é, entende? Então a pessoa ali não está vivendo o perdão, né? Então, nós somos humanos, nós somos falíveis, temos o direito de nos sensibilizarmos quando fazem algo que nos atinja. Ainda que não seja algo real. Olha que interessante. Porque nós, de um modo geral, fantasiamos a relação com o outro. Ué, fantasiamos, fantasiamos. Porque nós criamos expectativas, na maioria das vezes, irreais de quem é o outro. Então, nós estamos sempre
desejando que o outro haja, se comporte e faça aquilo que a gente acha que é o bacana e o ideal. Só que a gente esquece que nem nós conseguimos fazer o ideal o tempo todo. Mas nós esperamos que o outro atenda às nossas expectativas íntimas. E isso é um grande problema. Porque o outro não foi avisado nessa relação que ele tinha que se comportar do jeito que você queria. Então já cria um problema. Então nós constantemente estamos sendo tocados na nossa sensibilidade. E aí vem a pergunta: será que o outro, né, precisa do nosso perdão? Porque numa gama muito grande de acontecimentos do nosso dia, da nossa semana, do nosso ano, nós fomos tocados de forma negativa pelos outros, não fomos? Situações, às vezes menores, outras um pouco maiores, uma forma de falar que não nos agradou, um gesto que não foi muito feliz, uma ação que o outro fez que não foi bom para a gente. Não é? A gente é cometido. Mas na grande maioria dessas vezes, as pessoas que assim o fizeram, não fizeram com a intenção de nos magoar. Não fizeram com a intenção de nos prejudicar, de nos ferir a sensibilidade. Fizeram, e muitas vezes, porque acharam que era o natural, é o que devia ser feito. E eu não estou tirando, às vezes, que as pessoas fazem com a intenção de nos machucar, de nos ferir, porque sabe que vai nos tocar. Isso também acontece. Só que uma grande parte das coisas que nos magoam, na verdade, tem muito mais a ver com a gente do que com o outro, o agente da ação. Porque a expectativa era nossa, a sensibilidade era nossa. Quantas vezes, gente, durante o dia, a gente já não acorda bem, passa o dia mais ou menos, e as pessoas que cruzam o nosso caminho não estão sabendo. Já passaram pela situação em que às vezes o sorriso da pessoa te incomoda? Essa pessoa é feliz demais, né? Tá fora da realidade. Como é que morar no Rio de Janeiro e tá rindo assim? Não, não incomoda às vezes? A gente se incomoda com a felicidade. Já se incomodar? Não precisa de falar para mim, não. Pensem só. Eu vou botar na berlinda. E ri da risada do outro, mas não estava rindo pelo que o outro estava dizendo, eu estava rindo pela minha atitude, porque estava me incomodando. Falei, esse cara está rindo demais, parece um bobo, não sei o quê. Era a felicidade dele, mas estava me incomodando. Aí eu pergunto para vocês, aonde está o problema? É com o outro? Provavelmente não era comigo, porque eu já não acordei bem o dia. Então as pessoas fazem coisas que nos atingem porque a gente não está bem. Isso na grande maioria das vezes, tá? Porque quando a gente vai falar de perdão, de mágoa, a gente pensa em coisas graves, né? Que vai acontecer. Lógico, nessas situações a gente precisa de muito tempo para resolver, a gente precisa lidar com essas emoções que aparecem. Mas uma grande parte dessas confusões que atingem o nosso ser seriam facilmente resolvidas se a gente não tivesse tanto orgulho, tanta vaidade, né? O famoso milindre, né? Ah, a pessoa é cheia de milindre. Porque a pessoa ela é tocada com muita facilidade nos pontos críticos dela, porque ela fica muito exposta. Então é preciso a gente pensar sobre isso, tá? Então, um ponto que a gente tem que pensar: a gente erra, erra mesmo, nós somos falíveis, mas lembre que o outro também é, tá? A gente é, mas o outro também é. Então, isso é bom, a gente ter essa consciência. Eu sou falível. E ok, sou ser humano, estou em evolução, tem o porquê de eu ser falível, porque eu vivo o tempo todo fazendo escolhas e as minhas escolhas nem sempre são as melhores, né? Então eu crio muita confusão na minha vida. Então faz parte do jogo, da vida, a gente acertar, mas também errar muito. A gente está em aprendizado, mas lembrar sempre que o outro também está na mesma situação. Então, isso facilita o quê? A gente se tornar, isso é muito importante, mais tolerante com a realidade do outro e a nossa, gente. Não vamos esquecer nunca da gente. A nossa também nessa relação. Porque muitas vezes a gente se sensibiliza de forma negativa porque a gente olha para aquilo que o outro está fazendo e identifica aquilo dentro da gente. A gente se incomoda porque a gente se percebe naquilo. É como se fosse um espelho.
A pessoa faz, a gente fica irritado, não pode, mas de alguma forma, se você for analisar, e nesse tempo que eu estou falando, que a gente precisa, às vezes você vai ver e vai perceber que você, de alguma forma ou outra, de uma forma assim diferente daquela que está se apresentando, você também age daquela forma com os outros, mas não se dá conta. E você olhar para si mesmo é mais difícil, então você identifica nos outros. E aí a gente reclama do outro. Mas, de certa forma, a gente está reclamando da gente também. Mas só que a gente não aguenta. Também é natural. Faz parte. A gente é assim. Não dá para encarar tudo de vez e tudo de frente. A gente não ia se aguentar, não é? Haja alto amor. Não dá. A gente ia se achar chato demais, cheio de defeito. Ninguém. Então, a gente, naturalmente, com uma defesa, o que é que faz? Projeta nos outros. Como é mais fácil eu olhar para o Arne e arrumar os defeitos nele, do que eu olhar para mim no espelho e falar, o que eu falei que o Arne tem, eu olho para mim e digo que eu tenho também. Não é tão fácil assim. E isso se comprova na realidade. Como a gente consegue falar da vida dos outros, né? Às vezes bem, que bom, e às vezes bem ruim, né? Como a gente tem solução para a vida dos outros, vocês não têm? Não encontra solução? Não é? E na família, como eu tenho a solução para as coisas? É engraçado que o outro, a outra também tem das minhas. E aí fica a briga, né? Porque um quer ter razão, o outro também. A gente fica nessa disputa, né? Para ver quem vai dizer a coisa mais acertada. A gente é assim, faz parte do nosso desenvolvimento. Mas se a gente não tiver atento, isso vai de uma forma que gera conflito. Vamos ter que exercer perdão toda hora. Vamos nos magoar muito mais. Agora, se nós estivermos minimamente atentos a esse fato de que os erros, os defeitos, as dificuldades podem não estar tanto do outro lado, mas sim do meu lado, as coisas podem mudar. Por que podem mudar? Porque eu só consigo tentar mudar um pouco, o que está em mim. O que está na Matilde, no Zé, eu não vou conseguir. Porque para mudar lá, precisa deles terem vontade. Eles têm que querer mudar. Não sou o que eu acho. Eu posso ver algo que eu acho que é necessário, que é uma mudança interessante, mas se ela ou ele não quiserem, nada acontece. Agora, comigo, sim. Se eu identifico algo, a vontade é minha. Aqui eu tenho algum domínio da situação. Eu posso tentar fazer alguma mudança, ainda que leve tempo. Ainda que eu não consiga numa primeira vez, numa segunda, numa terceira, numa quarta, numa encarnação, talvez precise de outros, mas eu tenho a possibilidade de mudança. Agora, se eu olhar para o outro achando que eu vou mudar, não vou conseguir. Então, para vocês me veio na mente, e não é à toa, a espiritualidade não brinca, né? E a memória não falha. Me lembrei de uma pessoa que conviveu comigo muitos anos, e eu passei muitos anos do lado dessa pessoa tentando mudar. Pergunto a vocês, eu consegui? Não, ela já desencarnou, está do outro lado. Toda serelepe está vivendo a vida dela, do jeito que ela entende que deve ser. E eu estou aqui. Perdi uma energia danada, e olha que sendo espírita, hein? Eu já estava aqui. E olha que eu já dava palestra, já estudava, participava dos cursos, movimento espírita, né? E eu tentava mudar. Olha como é interessante, gente. Vocês devem estar perguntando o que ele fazia com tudo que ele lia, estudava, né, o conhecimento, o que ele não usava na prática? Não. Eu não enxergava, gente. Na hora da prática ali, eu não conseguia. Quer dizer, na verdade, estou sendo injusto comigo, né? Eu até percebia, mas na prática, no dia a dia, na lida com o outro, eu não conseguia exercer a tudo aquilo que eu entendia que era o melhor. Porque vinha uma tal de emoção, já ouviram falar nela? Vinha tal da emoção, complicava tudo. Eu tinha um racional, não, tem que ser que, saía daqui, dessa porta, não, que é isso mesmo, a doutrina, né? Tem que melhorar, tem que fazer isso, é perdoar, não sei o que. Chegava lá, né? Já alterava a voz, pronto. Botava tudo a perder. E aí começava atritos. E começava, lógico, que tinha momentos que eu acertava, tinha momentos que eu exercia a minha paciência, a minha tolerância. Dava-se dava uma claridade, e aí eu conseguia sair, né, da minha parte de humanidade, eu percebia, agia melhor, mas depois eu voltava. É assim que funciona.
Ninguém é aqui porque saiu daqui, refletiu sobre isso, concordou, vamos embora, vai chegar em casa, todo mundo virou santo. Que maravilha, né? Era só vir na casa espírita uma ou duas vezes e resolvia a vida. Ouvia um mês de palestra, pronto. A gente chegava em casa, fazia tudo perfeito, ninguém tinha problema. Olha que maravilha. Mas não é assim que funciona. A gente leva anos ouvindo a mesma coisa. A gente muda um pouco, né? Vamos dizer que a gente também não muda, né? Vamos acreditar na gente. A gente muda um pouquinho. A gente percebe, a gente já vivencia uma situação e já se toca dela. Não tá bom, não foi legal. Opa, às vezes consegue até parar no meio do caminho, né? A besteira não fica tão grande, fica menor, que a gente consegue cortar a situação. Isso é um avanço tremendo, muito grande. Vocês devem estar perguntando, mas ele veio falar de perdão, de mágoa, e está falando de outras coisas, porque tudo isso tem a ver com isso. Saber se relacionar com o outro resolve a maior parte das nossas mágoas e do uso do perdão. Se a gente entende essa relação, a gente não precisa tanto de perdoar, concorda? E a gente não vai ficar tão melindrado. A gente não vai ficar ressentido com o que o outro fez, porque a gente tem entendimento. A gente exerce a tolerância. Poxa, não foi legal, não gostei. Gente, veja bem. Quando a gente entende, não significa que a pessoa vai lá, falou de um jeito que te tocou e você não, você vai fingir que não sentiu. Não é isso, não. A Sara fala de um jeito agressivo comigo, dizendo, me toca, eu não quero, né? Quem quer receber uma palavra mais dura, grosseira? Acho que ninguém, né? Isso incomoda qualquer um. Eu vou receber aquilo. Na hora pode vir uma emoção de raiva, de irritação com relação a ela. Isso está tudo bem. Ninguém vai fingir que não teve raiva. Não, agora eu sou espírita, eu perdoo. Ai, Sara, obrigado por me dar um tapa. Obrigado por ser grosseira comigo. Não é assim que funciona. Falou, eu fiquei irritado. A questão é, o que eu vou fazer com essa emoção que brota? Isso é o que vem de primeiro impulso. Está dentro da gente. A emoção da raiva, ela é inerente ao ser humano. Ela tem a ver com a nossa manutenção de vida. É a raiva, no seu primórdio, na sua base, é ela que me movimenta para correr na hora de um assalto, ou para reagir, ou para correr atrás do trabalho, para ganhar o dinheiro, para me sustentar, é que me dá aquela força. Está lá na base dessa emoção da raiva. Ela nos impulsiona, ela joga adrenalina no corpo para empurrar. Nesse sentido, é ótimo e faz parte do nosso convívio aqui na Terra. A gente precisa dessa emoção. Agora, não dá para pegar essa emoção, botar fogo nela e sair matando todo mundo. Aí já é o uso errado dessa emoção primária da raiva. Então é necessário que a gente entenda que isso é nosso. Não tem problema, não vamos nos culpar por isso. Agora, vamos trabalhar isso? Aí sim a gente tem responsabilidade. Sentiu essa raiva? Ok. Faz parte, ninguém vai para o inferno ou para o umbral por causa disso, ok? Foi uma barata? Já morreu, relaxa. Foi pro Brau, foi pro Brau. Quem disse que a barata vai para o umbral? Estava atrapalhando a parede. Quem disse que a barata vai para o umbral? De repente a barata não vai, quem matou é que vai. E aí? A força da Brincadeirinha. Tá até branca lá. Não. Relaxa. Acalma. Bom, já morreu. Não faz pânico. Já morreu. Calmaram? Aqui matou, exerceu a raiva. Ela, a raiva veio. Vocês tinham que ver a cara que ela fez. Aí eu falei, cara, o que que eu faço? Eu, na hora, achei que era comigo. Eu falei, o que que eu falei de errado? Já fiquei na precaução. Eu pensei, a raiva dela vem, a minha raiva foge. É um mecanismo. Tá certo? Oi? Aí ela foi, levantou o pé, eu falei, agora, não vai me chutar porque tá longe. Vai bater na mesa. E ela, aí eu vi o barulho, crack. Falei, é barato. Eu não vi, mas eu ouvi, né? Aí eu olhei para ela ali. Mas ela já Foi foi. a diferença porque ela sobrevive a um ataque atômico. Foi a única, né? Ele é otimista. Ou ele gosta de barata, não sei, mas. Bom, é sobrevivência, né? Bom, já lidamos com a raiva, agora todo mundo acalmou, né? Com a frustração, com o medo, viu? São emoções humanas. A gente não precisa de ter vergonha de ter medo de barata. Isso faz parte do humano, né? Das coisas, não tem problema.
O que a gente vai fazer com isso é que é importante. Por exemplo, a gente racionalmente teve essa emoção, algumas pessoas eu sei que ficaram com medo, um certo asco, é natural, tem as suas vivências passadas com as baratas, ok, mas elas controlaram. Eu gostei, as pessoas ficaram, né, íntegras, deram até sorriso com a barata, eu achei bom. Ou seja, trabalharam essa emoção, que a princípio poderia ser negativa, e elas trabalharam. Estou brincando aqui, mas vamos passar isso para a mágoa. A gente faz dessa forma nas relações humanas. A gente pode, numa relação, no caso que eu estava dando da Sara, que vinha com agressividade, eu reagi com agressividade, só exemplo, sabe? Agressividade, e eu atingi ela com uma palavra áspera, ou talvez a agressão física, que a gente vê muito por aí. Ou eu recebo aquilo, me irrito, mas vem logo o racional e eu venho pensando, tudo bem, não gostei do que ela fez. Eu não vou negar que eu fiquei com raiva, que eu não gostei. Assume isso que você está sentindo. É necessário. Não, tá tudo bem, Sara. Ai, você é um amor, adorei. Você me maltratou, gostei. Isso é hipocrisia, isso é fingir, é fugir do problema, é fingir que não existe. E dessa forma a gente não resolve as mágoas e muito menos perdoa. Para perdoar, a gente precisa de olhar de frente aquilo que a gente está sentindo. O outro tem direito de errar. E nós temos o direito de sentir, de ficar chateado, de ficar triste, de ficar magoado com o outro. Nós temos esse direito. Então, assumir isso é o primeiro passo para a mudança. Negar é que vai ser o problema de nós, de fato, perdoarmos. A gente vai dar um perdão de boca para fora e não vai perder. Então, assumir a questão de que eu não gostei, fiquei magoado, fiquei triste, irritado, e a partir daí, então, eu trabalhar isso ao longo do tempo que eu falei no início com vocês, ao longo do tempo, trabalhar isso, entendendo. E aí, não é certo ou errado, mas me convém ou não convém esse tipo de emoção que está comigo? Está fazendo sentido para mim eu ficar irritado com a Sara esse tempo todo? Vamos dizer que tenha passado uma semana. Está fazendo sentido? Aí eu tenho que analisar por que, que eu estou com essa mágoa, por que, que eu estou com essa irritação, essa mágoa com a Sara, o que, que ela me falou, o que, que aconteceu que me irritou. É importante a gente analisar isso. Ah, foi o tom de voz, eu não gostei, mas por que, que eu me irritei tanto com isso? Qual foi o assunto? Mas isso faz sentido agora eu estar tão irritado com ela? Mas por quê? Qual é o valor que a Sara tem para mim, na minha relação, na minha existência? E a gente vai buscando os elementos que a gente vai percebendo que aquela irritação já teve o seu momento, já tem a data de validade vencida. Ela teve o porquê de existir no momento em que eu recebi aquele impacto. Mas já não faz mais sentido, ao longo do tempo, eu preservar essa mágoa por um fato que já aconteceu e que muitas vezes aquele que o provocou já está pensando em outra coisa, já está até às vezes se comunicando com a gente. Existem mágoas que nós guardamos e que nós não exteriorizamos e nem dizemos para o outro que estamos magoados, mas que estão lá dentro da gente, habitam dentro da gente. E elas dificultam as nossas relações com o outro. Nós passamos a viver com o outro com essa mácula. A gente não fala, eu estou magoado, mas fica ali. E aquilo vai sendo acalentado por nós. E isso é ruim, porque isso vai criando uma barreira invisível com relação ao outro. E vai dificultando o nosso diálogo com mais autenticidade, com mais franqueza, com mais verdade com relação ao outro, por causa dessa mágoa. É como se a gente conscientemente tivesse um sistema de proteção pensando, ela pode me dar o outro fora, ela pode me maltratar. Percebe? Até um mecanismo um pouco de defesa. Eu fico naquela. Mas não é válido. Por quê? Porque eu deixei uma vivência do passado que já teve o seu momento, continue com aquela energia atrapalhando a vivência presente. Quantas vezes nas nossas relações deixamos de viver momentos prazerosos, deixamos de falar que amamos a pessoa, deixamos de fazer um carinho, um abraço, um beijo, porque nós temos uma mágoa que nós não falamos, é a mágoa velada, mas que ainda está dentro da gente, que dificulta, que tira aquele óleo da engrenagem funcionar perfeitamente. Então a gente faz, mas aquilo está incomodando. Mas, Rubens, e aí?
Então, é preciso dissolver essa energia que está condensada naquele momento. Às vezes, é preciso a gente falar a respeito. Falar com alguém que a gente confie, logicamente, colocar isso para fora de alguma forma. Às vezes, falar com a pessoa mesmo que aconteceu, se houver condições e ambiente, né, favorável para que você se coloque. Mas não se colocar no sentido de querer guerrear com a pessoa ou mostrar a verdade. Você está com a razão, a pessoa está errada, porque não nesse sentido, mas num sentido, olha, Sara, lembra aquele dia? Você sabia que eu fiquei chateado ainda com aquele dia? Porque, me senti mal, aquilo ficou remoendo na minha cabeça, não me fez bem, mas eu não quero isso porque afinal eu gosto de você. E às vezes é uma coisa simples assim. E você dá um abraço na pessoa, por exemplo, naquele ato, você está dando uma energia contrária àquela energia negativa que ficou da mágoa, que é o quê? É um sentimento de entrega, de amor, de tentativa que você está se fazendo com a outra pessoa. E aí, ali, você quebra aquela intensidade de energia negativa que ficou da mágoa. E aí você vai trabalhando a mágoa. Rui, mas a outra pessoa pode não aceitar. Aí já começa o problema com a outra pessoa. Isso já é uma outra história. Mas você, com você, você faz as pazes. Porque a mágoa ela tem muito a ver com as pazes com você mesmo, não é nem tanto com o outro, que o outro pode não participar disso, não querer. E aí você que tem que fazer as pazes com você. Porque você que está preso a essa mágoa e sua vida tá, a sua engrenagem não está funcionando perfeitamente. Então, quando você faz as pazes consigo mesmo, a sua vida deslancha. Você consegue ser mais autêntico nas suas relações. Não é só com a pessoa, não, gente. Pessoas que se melindram demais, se magoam demais, em determinadas pessoas, elas projetam isso para as outras pessoas. Elas ficam com uma vida amarrada, a engrenagem não funciona, são pessoas que estão se lamentando muito, são pessoas que estão sempre vendo o defeito das pessoas. Então, elas não conseguem se colocar para fora. Elas se cristalizam nessa mágoa ou nessas mágoas, e aí ela não consegue aflorar para as outras relações. Ela leva essa mágoa de alguma forma projetada para outras relações. E não entende, porque às vezes não tem nada com o outro, mas ela não consegue se entregar à relação com plenitude e viver com plenitude. Então vocês vejam como a mágoa é complicada, né? Mas entender que essa mágoa diz mais respeito a nós do que às outras pessoas, para mim, é um passo além. Para mim é transformador, porque aí eu posso mudar. Quando eu vejo que o problema está só no outro, complica, porque eu dependo do outro. E aí o outro, eu não sei se vai querer mudar o que precisa mudar. Agora, quando eu descubro que essa situação tem muito a ver comigo, isso me dá esperança, gente. Porque eu percebo, bom, comigo eu posso tentar fazer alguma coisa. Se é só com a Sara, aí eu dependo dela. Percebem como isso é ruim? Quando eu coloco a responsabilidade comigo, da minha parte, é libertador isso, gente. Porque eu posso transformar, eu posso tentar. Não sei se eu vou conseguir, mas eu posso tentar. O tempo está a meu favor. E eu vou à luta. Então, para mim, isso é libertador. Esse entendimento é libertador. Então, perdoar é entender isso que eu estou falando. Perdoar é se responsabilizar pelas suas escolhas e pela sua postura diante da vida e do outro. Isso é perdoar. Só perdoa verdadeiramente as pessoas que entenderam isso. Só perdoa as pessoas que conseguem ter um nível de tolerância já elaborado, que olham para o outro, percebendo naquele outro ser falho que você também é. Isso é olhar o outro de igual para igual. Isso é amar ao próximo como a si mesmo que Jesus falou, só que de outra forma. Poderia resumir tudo hoje? Ame ao próximo como você ama a si mesmo. Uma frase pequena, mas dificílima da gente vivenciar no nosso dia a dia. Quem aqui vive isso plenamente nos seus dias? Eu não consigo. Eu reconheço aqui para vocês. Eu tento, em muitos momentos eu consigo, fico feliz a beça comigo, em outros momentos eu não consigo. Ou porque eu não estou me amando tanto, estou de mal comigo, o negócio não está bem aqui dentro, e aí eu olho para o outro e não consigo. Ou às vezes eu até estou me gostando, mas o outro também não está colaborando. Também tem isso.
Às vezes o outro não colabora, não concorda? Tem gente que ficou feliz com isso, né? Que eu falei, né? Tirei um peso, né, das costas. É, sim, é isso que acontece. Mas tudo é coparticipação na vida, gente. Não é só um. Na vida sempre são dois. Eu não canso de falar para vocês. Quando eu descobri isso, foi uma boa. Nós somos seres sociais. Nós precisamos do outro. Ainda que nessa minha transformação, ainda que no ato de perdoar, eu tenha que olhar para mim e eu tenha que tomar a decisão, mas isso só acontece porque existe o outro. Se nós vivêssemos igual a eremitas, né, sozinhos, a gente não precisava nem de perdoar, né, gente? Não tem o outro para a gente discutir. Mas eu garanto que a gente discutia com a gente. Uma barata. Com a barata, pode ser também com a barata. A gente ia discutir. A gente não ia ficar bem consigo mesmo. Teve muita gente na pandemia que teve a vivência do eremita e não foi bom, hein? Pena. Ah, não aguento esse povo. Aí veio Deus, tá bom, vou mandar uma pandemia para vocês. Teve gente reclamando. Deus mandou. Teve gente que ficou sozinha em casa. É a caverna. Sabe, a caverna foi para a caverna. E aí? Foi o paraíso? Foi não. Foi horrível para muitas pessoas. Deparar consigo mesmo. Falar sozinho no espelho, que tinha que falar com alguém. Imagina quem gosta de falar, ficar sozinho dentro de casa. Né? Foi horrível, não foi? Ainda bem que tinha o telefone, o smartphone, né? Aquele obsessor eletrônico que nos acompanha, aqui nesse caso, tinha as lives, olha que maravilha. Porque conviver conosco não é fácil. E a pandemia mostrou muito isso. Então, gente, para perdoar, o primeiro passo é a gente se entender, é a gente se olhar com carinho, é a gente se aceitar. Quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente já está fazendo a base, o solo, a base para a gente poder pisar firme e começar a exercitar o perdão com as pessoas que a gente precisa perdoar. Acho que a gente precisa perdoar de situações lá atrás que a gente está trazendo, que está nos atrapalhando muito, e perdoar aquelas pessoas de agora, há pouco tempo, que nos magoaram, aquelas pequenas mágoas, sabe, que ficam acumulando no dia a dia. Deixar isso tudo para lá, gente, é muito peso. A mágoa pesa. É como se a gente andasse com uma bola de ferro pesada amarrada numa corrente e a gente se arrastando. A mágoa tem essa capacidade, ela tira a nossa capacidade de caminhar mais livre, mais leve, tornar a vida mais leve. A mágoa pesa muito. Vamos tirar essa mágoa da gente. Vamos nos dar esse direito, essa chance com a gente. Perdoar é um ato de amor a si mesmo, gente. Muito mais até do que com o outro, é consigo. Perdoar é tirar as algemas do passado, das coisas que estão ainda te prendendo. Perdoar é aceitar o fato de que as pessoas não são aquilo que a gente gostaria que elas fossem. Elas são elas mesmas, como nós somos. Para os outros, um enorme desafio também. Ou aqui nós achamos que somos o supra-sumo, que somos pessoas fáceis para conviver com os outros. Se eu perguntar para o familiar de vocês, talvez não seja essa a resposta. Porque a gente não se percebe. Porque às vezes a gente tem dificuldade de se aceitar. Então, o convite hoje, nessa reflexão do perdão, da mágoa, é a gente se olhar com carinho, é a gente começar a trabalhar essa aceitação e aceitar pelos nossos defeitos e falhas, mas de uma forma sincera e profunda. Isso é transformador. Isso ajuda para que a gente, nas nossas relações com o outro, nós nos tornemos mais flexíveis, mais maleáveis, podendo conviver com o outro com as suas diferenças. Solange? Ainda que a gente possa até não concordar, gente. Um ponto ou outro a gente não concorde, faz parte. Mas que a gente aprenda a lidar com isso de uma forma leve. Entendendo que o outro vai continuar sendo ele mesmo. Por mais que a gente faça birra, bata o pé no chão, faça beicinho, carinha feia, ele vai continuar, gente. E vai ser muito melhor para a gente se nós aceitarmos os outros como são. Lógico que aceitar não significa fazer com que o outro nos anule, tá, gente?
que a gente não tenha opinião, que a gente não se posicione diante das coisas. A gente tem que se colocar até para o outro conhecer um pouco mais você, em que você acredita, quem é você, o que que você quer, o que que você deseja da vida. A gente se posiciona, mas não precisa, nesse posicionamento, sermos intransigíveis, sermos duros, inflexíveis, sermos muitas vezes grosseiros, duros, indelicados com o nosso semelhante. Por que não contestar, não concordar, mas com um pouco de gentileza, com um sorriso, com um abraço, com um sentimento do amor, mediando essa relação com o outro nas nossas diferenças? Pensemos nisso, que voltemos para as nossas casas com essa reflexão, que olhemos para as pessoas que estão ao nosso lado, que convivem aqui na nossa casa, ou se a gente mora sozinho, as pessoas que convivem no nosso trabalho, quem sabe os nossos vizinhos ou um outro desafeto, que não morem com a gente, mas que a gente tem contato. Pensem nessas pessoas. Se vocês, nesse momento, vem alguém na cabeça de vocês que vocês estão tristes com elas, estão magoados, estão sensibilizados de uma forma negativa, deem uma chance. Aceitem essas pessoas. Não tentem mudá-las. Talvez aí inicie o processo do perdão de você para com ela, mas também, e não é milagre, dela com você. Muita paz para todos. É assim.